Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 12. Eu vou lhe confessar uma coisa, irmãos, para mim essa lição teve muito teor para o crescimento na minha espiritualidade. Estudamos assuntos belíssimos. Nessa semana que passamos, estudamos sobre tribulação, no outro falamos sobre arrependimento, mudança de vida, tudo isso para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. As tribulações são métodos pedagógicos para nos aproximar de Deus. E uma vez que você se arrepende, muda de vida, automaticamente você agora vai passar por situações e essas tribulações vai lhe fazer crescer na fé. E esse crescimento ele é manifestado através de um testemunho, embora considerando que tudo provém da pessoa do Espírito Santo, quer seja o arrependimento, quer seja a força nas tribulações e testemunha. E a imagem da lição, o Caleb ainda não falou comigo, mas olha que imagem interessante. Eu já coloquei aqui algumas coisas que podem significar. Você observa que até a pessoa tem um coraçãozinho bem pequeno lá. E esse coração, ele está identificando o que ele tem em si. Lembra daquele texto? Escondi a tua palavra no meu coração. E o próprio Jesus falou, do coração procede os maus desígnios. Tudo vem do coração. A boca fala o que está cheio o coração. Como conservará o jovem puro o seu caminho? Ou seja, como ele conservará o seu coração? Observando a tua palavra, tem que estar cheia dela em si. O próprio Davi orou, né, fez esse tipo de recitação, ou essa citação, no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração. Então, assim, o coração tem que estar radiante de desejo de proclamar sobre as verdades. Você observa que tem um eco aqui, ó. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu coloquei aqui aquele hino da Sonete. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Então, assim, testemunhar não é só falar de Cristo, mostrar sobre Ele, mas é principalmente viver sobre Ele. Por que eu estou dizendo isso? Na Bíblia, irmãos, 3 vezes é falada a expressão testemunha fiel. 2 delas é falando de Cristo. Você encontra isso em João capítulo 18 e o verso 37, quando ele fala que ele era testemunha de Cristo. Deixa eu ler esse texto para vocês, de João capítulo 18, ali já nos seus últimos capítulos, capítulo 18 e o verso 37 diz assim, você é rei? Aí Jesus respondeu, de fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Ou seja, eu vim testemunhar a verdade porque eu sou uma testemunha fiel. De todas as pessoas que existiram nessa terra, Jesus foi a única testemunha fiel, de fato, 100%. O texto de Apocalipse 3,14, quando fala da igreja de Laodiceia, fala aqui, aquele que é o primeiro e último, a minha testemunha fiel. Está falando de Cristo ali em Apocalipse 3,14. Porém, tem um outro personagem que me chama muita atenção, que ele está em Apocalipse 2, verso 13. E falando da igreja de Pérgamo, ele chama ele de minha fiel testemunha. Pérgamo, irmão, só para a gente ter uma ideia, é onde de fato habitava o trono de Satanás, o trono da adoração ao imperador Domiciano. E o próprio Antipas, que ali é mencionado no capítulo 2 de Apocalipse, verso 13, ele é falado como minha fiel testemunha. Fora Cristo, a única pessoa que a Bíblia menciona como fiel testemunha é ele, Antipas. Você encontra no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e nos confins da terra. Mas ele está falando sobre as testemunhas que seriam dele, de Cristo. E automaticamente, aqueles que viverem em Cristo serão testemunhas fiéis. Uma coisa que me chama a atenção, o nome Antipas significa contra algo, ou anti algo, ou a favor de algo, no sentido de que a tradução aqui, não a favor, perdão, a expressão que significa contra pai, ou em lugar do pai, ou talvez até como um pai. E tem um livro antigo chamado Apocalipse Revelado, inclusive ele está até aqui na minha mão, esse aqui, do autor Roy Alan Anderson, bem antigo. Esse livro aqui, ele chega a chamar o Antipas de contra os papas. E se ele foi fiel testemunha naquele período, então ele morreu por algo, quando ele fala que ele foi fiel até a morte. Então se ele era contra os papas, contra os imperadores, contra a religião romana, inclusive ele morreu nesse período, e o mesmo livro, o referente livro, fala que ele morreu dentro de um touro de bronze,
queimado ali dentro, pouco a pouco. Não só ele fala, como esse aqui é o mais antigo, esse outro aqui, que é o mais novo que nós temos do Apocalipse, ele enfatiza isso também na página 137. Então, quer dizer, ele viveu até o fim, foi fiel a Deus em todos os pontos e morreu. Testemunha vem da palavra martis, em grego, de onde veio a palavra mártir, ou sofrer martírio, aquele que está disposto a viver até a morte com Cristo. E aí vem a pergunta, estamos dispostos a viver uma testemunha de Cristo com fidelidade, a ponto de nossa vida não ter valor por causa dele? Muitos morreram por causa disso, por uma causa. Então é necessário que eu e você vivamos também para uma causa justa, uma causa vitalícia, uma causa que vai nos levar à certeza, à garantia da vida eterna. A autora colocou aqui embaixo o primeiro ponto, quando ele bota no verso para memorizar, o texto de Isaías 50, verso 4, quando ele fala, o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para quê? Para consolar aqueles que estão cansados. Esse consolo demonstra a cada um de nós que nós temos o Espírito Santo e iremos testemunhar dele, de Cristo, para as pessoas, para trazer auxílio. E a autora colocou aqui uma experiência de um jovem pastor, que ele estava indo para a sua igreja e logo pela manhã cedo, na muita correria, ele precisava pregar e precisava também estudar, passar a lição lá. Então ele vai para a igreja e nesse percurso ele tem um certo contratempo. E ele se irrita no trânsito, depois ele se aborrece com o motorista, da qual ele mostra a mão com raiva, fazendo um gesto de ira para com ele. E quando ele chega na igreja, para sua surpresa, aquele motorista estava lá. E ele agora ficou pensativo. O motorista não era adventista, não era cristão, ele estava ali passando os dias na casa da família e então visitou a igreja. E aí uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Quando nós estivermos nos dando com pessoas que nós nunca ouvemos, em nome de Cristo, não trate com indelicadeza, não trate com antipatia, não seja áspero, grosseiro ou algo extremamente anticristão, ou seja o mais doce possível. Mansidão, paciência, isso é fruto do Espírito Santo e nós precisamos desenvolver essas características. O pastor então entendeu que ele deveria ter muito mais cuidado quando ele estivesse lá fora, como é que estaria o seu testemunho. E isso é uma coisa que deve nos fazer pensar muito. Eu, irmãos, quando eu vou dar algum livro no Impacto de Esperança ou algum programa da igreja, alguma literatura, se alguém não recebe, eu digo, tá bom, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade de deixar falar com você. E eu saio de lá. Eu preciso deixar sempre uma porta aberta para que, se em um outro momento eu for até ele, ele possa me receber. Eu não posso tratá-lo com ira porque ele não me tratou bem. Eu estou indo abordá-lo, então eu tenho que ter paciência em relação a isso e maturidade para saber lidar com as adversidades. O foco da lição é testemunhe de Cristo. Viva por esta causa. Observe para Antipas, lá da igreja de Pérgamo. Olhe para Cristo, foram fiéis até a morte. E a sua fidelidade deixou um grande legado, um bom testemunho. A Bíblia, no livro de Salmos, fala assim, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, porque eles descansam de suas fadigas e suas obras o acompanham, deixando um grande legado como Cristo deixou. Que eu e você sejamos testemunhas fiéis, no sentido da palavra martis ou mártir, aquele que está disposto a morrer para esta causa. Assim como foi Estevão, assim como foi João Batista, assim como foi quase todos os discípulos de Cristo, com exceção de João, que embora viveu em fidelidade, não morreu como martírio. Os demais todos assim se foram. Mas a nossa vida tem que ser de fato uma prova da existência do amor de Cristo, da pessoa dele em nossa vida. Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você possamos fazer valer toda a importância que Deus tem para conosco. Antes de começarmos aqui, eu quero que vocês nos ajudem dando o seu like, curtindo esse vídeo, compartilhando, porque isso vai nos ajudar muito. Eu não costumo fazer esse tipo de pedido, mas eu vejo a necessidade de fazê-lo. Então peço a vocês que, em nome de Cristo, compartilhe esse vídeo. Se ele for interessante para você, você divulga ele, para que a gente possa então ter não só um crescimento, mas o meu propósito maior aqui é que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pelo motivo, pelo incentivo que ela nos dá em sermos fiéis a Ti. Que o Senhor nos auxilie, ó Deus, a vivermos o testemunho a ponto de morrer, se for o caso, mas que sejamos leais a Ti até a morte. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha uma ótima tarde de sábado e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.